Bora fazer mais uma questãozinha de linguagens do Enem 2025. Vamos lá. Primeiro a gente começa lendo o enunciado, depois a gente vai para o texto e por último a gente lê as alternativas. Bem, de acordo com esse texto, o aspecto tecnológico que influencia a composição do gênero crônica advém da V. Presta bem atenção no enunciado, porque é ele que vai te direcionar. Primeiro, ele quer saber o aspecto tecnológico. O que é isso? O que é uma tecnologia? Muitas vezes a gente erra e a gente peca por pensar que tecnologia é computador, é celular. Não. Tecnologia é qualquer coisa que o ser humano faz para facilitar uma tarefa. Então, por exemplo, roda. Roda é uma tecnologia, tá? A caneta é uma tecnologia feita para facilitar a tarefa de escrever. O grafite é uma tecnologia. Essa caneta na minha mão é uma tecnologia. Uma lâmpada é uma tecnologia. Um jornal é uma tecnologia. Jornal é uma tecnologia que serve para circulação de informações. Serve para facilitar a circulação de informações. Então, tecnologia não é só celular, computador, iPad, Alexia, nada disso, beleza? Então, o aspecto tecnológico, ele está falando disso, que influencia a composição. Galera, composição, quando fala de composição, por exemplo, quando você vai compor uma música, você escreve a estrutura da música. Você escreve as palavras que vão ter na música. Então, composição, está falando assim, ó, o que influencia a estrutura da crônica? A composição, a estrutura da crônica, tá? Então, ó, o aspecto tecnológico que influencia a composição da crônica vem do quê? Então, eu estou perguntando qual é esse aspecto tecnológico que influencia a estrutura da crônica? Então vamos ler o texto. Agora a gente já destrinchou o enunciado, a gente pode procurar no texto. Muitos pensam que narrativa curta é sinônimo de conto, perdendo de vista gêneros que, por tradição ruim, continuam à margem da nobreza. Acontece que o conto tem uma densidade específica. Então quem tem a densidade? O conto. O conto tem a densidade, né? Centrando-se na exemplaridade de um instante da condição humana. Beleza. Sem que essa exemplaridade se refira à valoração moral. Beleza. Já que uma grande mazela pode muito bem exemplificar uma das nossas faces. Show de bola. Então, ele fala aqui da crônica, né? Até agora não tem nada de útil pra gente, tá falando de conto. O enunciado pergunta de crônica. Agora, ó, a crônica não tem essa característica. Aí começa a vir a resposta. A crônica não tem essa característica. Conservou a marca do registro circunstancial feito por um narrador-repórter, que relata um fato para muitos leitores que formam um público determinado. Então, já tem o público que ele vai falar. Por exemplo, eu estou falando para pessoas aqui que já estão formadas na faculdade, que querem procurar emprego na área de tecnologia. Não. Quem é meu público? Eu falo para um público formado. É você, vestibulando, que quer passar em medicina, que quer passar em qualquer curso na faculdade, pelo SISU, pelo Enem. Então eu falo já para um público determinado. E ele falou que a crônica também faz isso. A crônica é feita por um narrador que relata um fato para leitores que já formam um público determinado. Mas que público é esse? Sendo a crônica uma soma de jornalismo e leitura, daí a imagem de narrador-repórter, dirige-se a uma classe que tem preferência pelo jornal em que ela é publicada. Então, a gente vai falar, o conteúdo da crônica vai ser voltado para essa classe, o que significa uma espécie de censura, ou pelo menos de limitação. A ideologia do veículo corresponde ao interesse dos seus consumidores, direcionados pelos proprietários dos periódicos e pelos editores-chefes da redação. Aí ele fala aqui, ó, ocorre ainda o limite de espaço, uma vez que a página comporta várias matérias, o que impõe a cada uma delas um número restrito de laudas, obrigando o redator a explorar da maneira mais econômica possível, por isso que a crônica geralmente é breve, né? O pequeno espaço que dispõe. É dessa economia do quê? Essa economia de espaço que nasce a sua riqueza estrutural. Matei a questão. Letra A. O aspecto tecnológico que influencia a composição do gênero crônica advém da conexão ideológica. De fato, há essa conexão ideológica, mas isso influencia o conteúdo da crônica, influencia o que vai ser escrito na crônica, e não como eu vou fazer a crônica, e não como eu vou estruturar a crônica. Então a letra A é sobre o conteúdo da crônica. O conteúdo da crônica apresenta ideologias voltadas para um determinado público, mas a estrutura da crônica é determinada pela restrição espacial. Então, vê, obrigando o redator a explorar da maneira mais econômica possível o pequeno espaço de que dispõe. E é dessa economia que nasce a sua riqueza estrutural. Então, ele falou aqui para você, ó, a resposta tá aqui, jovem. Eu perguntei para você, o que influencia a composição? Composição é estrutura, tá? Letra D, densidade temática? Não, densidade temática quem tem é o conto. Letra C, ênfase no público leitor? Isso existe.
Existe essa ênfase no público leitor na crônica, inclusive uma proximidade do público leitor. Por quê? Porque a crônica ela é caracterizada por ter brevidade temática, ela não aprofunda nos temas, ela é caracterizada por ter relação de fatos do cotidiano, então a gente fala muito de fatos do próprio cotidiano, por quê? Porque a gente quer se aproximar com o leitor, a gente quer ser mais próximo do leitor, junto com fatos do cotidiano. A crônica ela tem um grau maior de informalidade, por quê? Justamente para se aproximar do leitor, porque uma linguagem formal aproxima, uma linguagem formal afasta. E a crônica também é caracterizada por ela não ter um núcleo narrativo, né? Não tem vários núcleos narrativos, só tem um, tá? Então a crônica ela é bem rapidinha ali de ser escrita, tá? Basicamente essa é a crônica, essa é a característica da crônica. Ela é brevidade temática, fala de forma informal, foca em fatos do cotidiano, né? E aí, a crônica geralmente é curta, tá? Então ela tem sim uma ênfase no público leitor, só que isso também faz parte do conteúdo. O conteúdo tem essa ênfase, tá? E não a composição. Apresentação de uma moral? Não, isso é o conto que faz. Restrição espacial do suporte? Perfeito. É dessa economia que nasce a sua riqueza estrutural. E é isso que o texto pergunta. Percebe que a restrição espacial é um aspecto tecnológico, por quê? Porque ela vem a partir do jornal. E o jornal é uma tecnologia, então é um aspecto que está dentro da tecnologia, percebe? Só tem essa restrição por conta de ser no jornal. Tem uma questão muito parecida no Enem, que tem a mesma resposta, inclusive, que cobra do Twitter, né? Aí a mesma resposta é restrição espacial, é número limitado de caracteres, um negócio desse. Inclusive, pô, o Enem repete tantos padrões, e quando você vai fazendo as questões, você vai lembrando, né? Das outras questões que têm respostas parecidas, e você acaba indo na resposta certa por lembrar de outra questão de mesmo padrão. Isso é muito interessante, tá? Mas enfim, se você gostou dessa resolução, já compartilha para um amigo seu que também vai fazer o Enem 2026 e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!